Quando os primeiros raios de sol mal conseguiam penetrar a densa neblina sobre Monte Castelo, o soldado Paulo Farias sentiu uma onda de desespero se infiltrar em seu peito. Era janeiro de 1945 e a temperatura havia despencado a impressionantes 12 °C. Aquelas condições implacáveis tornavam cada respiração uma luta, mas havia algo que o mantinha calmo. Seu cantil de alumínio, simples e barato, comprado por cerca de 8 antes de embarcar, se tornara sua tábua de salvação. Enquanto os sistemas de aquecimento prometidos pelas autoridades militares falhavam miseravelmente, o pequeno recipiente, envolto em um pano e mantido próximo ao corpo, mantinha a água morna, uma preciosidade em meio ao gélido deserto branco. Naquele instante, rodeado pela nevasca e pelo silêncio sepulcral da manhã, Paulo se recordou de como tudo começou. Meses antes, ele partira do sul do Brasil com seu batalhão, movido por um espírito indomável e a esperança de fazer história. O clima ameno do Rio Grande do Sul parecia tão distante quando se viu marchando sob um céu cinzento e ameaçador, cercado por camaradas que, como ele, sonhavam com a vitória e o retorno para casa. No entanto, a realidade das trincheiras era ainda mais dura do que havia imaginado. Os primeiros desafios começaram a surgir. A falta de suprimentos, a escassez de água potável e a dificuldade em se manter aquecido. Enquanto os soldados se esforçavam para fazer frente à brutalidade do inverno, as promessas de equipamento moderno e sistemas de aquecimento não se materializavam. À medida que as semanas passavam, as esperanças de Paulo se esvaíam lentamente. Ele se lembrou de como, em um momento de inspiração, ou talvez desespero, decidiu levar seu cantil civil ao invés de um dos pesados modelos militares. Desde pequeno, ele usava aquele objeto nas longas caminhadas pelas serras gaúchas e tinha a sensação de que, de alguma forma, ele poderia fazer a diferença. Agora, observando seus companheiros sucumbirem à exaustão, a importância daquela escolha se tornava cada vez mais evidente. Relatórios médicos indicavam que, naquela semana fatídica, a maioria dos 27 casos de desidratação e hipotermia aconteceu entre aqueles que não possuíam água aquecida. Os sistemas de aquecimento falhavam um a um, enquanto as mangueiras metálicas congelavam e os reservatórios viravam blocos de gelo inúteis. Naquela noite em particular, enquanto o vento cortante assobiava entre as árvores e a neve rangia sob suas botas, Paulo se preparava para uma vigília de 14 horas. Ele apanhou o cantil, sentindo o calor que emanava dele, e abriu a tampa. O vapor discreto que escapou parecia uma oferenda àquelas condições severas, um sinal de resistência em um mundo de dificuldades. Água quente é coragem líquida, ele pensou, recordando uma frase escrita por um praça em uma carta que circulara entre os soldados. No fundo, Paulo sabia que aquela pequena vitória era tudo o que tinha. Água morna em seu cantil se tornara um remédio contra as feridas invisíveis que o inverno provocava nos homens ao seu redor. Enquanto seus colegas lutavam contra a exaustão, ele mantinha a vigilância, mantendo-se alerta e forte. Ele se sentia diferente, não apenas um soldado, mas alguém que carregava um pequeno símbolo de esperança. O dia começaria em breve, e ele não se sentia vitorioso, mas desafiado. A luta pela sobrevivência era apenas uma fração do que ainda estava por vir. Meses antes da amarga luta em Monte Castelo, Paulo Farias era um jovem gaúcho repleto de sonhos. Desde o início de 1944, os ecos da Segunda Guerra Mundial começaram a ressoar no Brasil, incitando um fervor patriótico. Paulo, como muitos de seus amigos, se alistou, movido pela esperança de combater as forças do eixo e trazer liberdade à Europa. O clima ameno do sul do Brasil parecia distante quando ele se viu marchando sob um céu cinzento, cercado por camaradas que compartilhavam o mesmo ideal,
O treinamento foi duro, mas Paulo se destacou. Sempre foi um bom atleta, acostumado a correr pelas serras. Contudo, a dura realidade da guerra começou a se revelar ao desembarcar na Europa. O frio e a umidade eram um contraste gritante com as paisagens ensolaradas de sua terra natal. O que era uma grande aventura se transformou rapidamente em um pesadelo. Os desafios surgiram logo nas primeiras semanas. A falta de suprimentos era alarmante e a água potável um luxo. Paulo se lembrou do dia em que soube que os sistemas de aquecimento prometidos não chegariam e o desespero começou a se instalar. Muitos ao seu redor mostravam-se ansiosos e desanimados, mas ele tentava manter a moral alta, acreditando que a união poderia superar qualquer adversidade. Nos dias sombrios e frios, ele começou a escrever cartas para sua família, buscando conforto na comunicação com o lar. As cartas, inicialmente cheias de entusiasmo, começaram a refletir a realidade difícil que viviam, com um tom de urgência e desespero. O peso da responsabilidade aumentava. Ele não queria ser apenas mais um soldado, um número nas estatísticas da guerra. A primeira grande crise se deu quando um grupo de soldados foi atacado por inimigos. Os gritos e os tiros ecoaram, e Paulo ficou paralisado. A cena foi um divisor de águas, marcando sua compreensão do que significava estar em guerra. A dor da perda de camaradas tornou-se parte de sua nova realidade e a impotência o acompanhava. Diante de tudo isso, Paulo decidiu que não poderia ficar à mercê do destino. Ele começou a buscar maneiras de garantir a sobrevivência do grupo. Compreendendo a importância de manter o moral elevado, ele se dedicou a entreter seus companheiros com histórias sobre sua terra natal e piadas. Essas interações se tornaram um alicerce de amizade em meio à adversidade, um bálsamo para as feridas emocionais que a guerra deixava. Foi nesse contexto de resistência que Paulo decidiu levar seu cantil civil, uma escolha que começou a se mostrar crucial. Ele sabia que aquele objeto simples poderia fazer a diferença em momentos críticos. Assim, com seu cantil em mãos e a camaradagem fortalecida, Paulo se preparava para o que ainda estava por vir, determinado a enfrentar cada desafio com esperança e união. Cada passo dado era um passo em direção à sobrevivência, mesmo em meio a um cenário caótico. A neblina ainda envolvia Monte Castelo, quando Paulo Farias se preparava para mais uma vigília. O frio cortante parecia penetrar em seus ossos, mas ele estava determinado a enfrentar a noite. Em seu coração havia uma expectativa crescente, um pressentimento de que algo estava prestes a mudar. A batalha se aproximava e a tensão era palpável. Os sons de soldados se movendo, o leve tilintar das armas e as conversas cautelosas criavam uma sinfonia de antecipação. O clima era pesado. As horas se arrastavam enquanto Paulo observava seus camaradas se aglomerarem ao redor da fogueira. Ele podia ver a exaustão em seus rostos, mas também uma centelha de determinação. O ambiente estava carregado de emoção. Um misto de medo e esperança permeava o ar. Ele sentiu seu coração acelerar, não apenas pela adrenalina, mas pela responsabilidade que pesava sobre ele. Ele havia se tornado um líder entre os homens, e aquela posição trazia consigo um peso que ele nunca esperou carregar. Os ventiladores de suas roupas de combate e os sovacos molhados de suor eram um lembrete constante do esforço que aquilo exigia. O som de botas pesadas na neve aumentava a tensão. Quando Paulo levantou o olhar, viu os rostos cansados de seus companheiros e um pensamento ecoou em sua mente. Água quente é coragem líquida. Era a frase que circulava entre os soldados, e ela o motivava a continuar, a lutar por eles e por sua própria sobrevivência. Então, o momento chegou. Um clarão à distância anunciou a chegada das tropas inimigas.
O ambiente se transformou em um frenesi de movimento e gritos. Soldados se preparavam, ajustando o equipamento e trocando palavras rápidas de encorajamento. Paulo sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas não havia tempo para o medo. Ele precisava agir. Com seu cantil preso ao cinto, ele se posicionou próximo à linha de frente, observando a movimentação inimiga. Quando os primeiros tiros foram disparados, a cacofonia de sons tomou conta. A poeira e a neve se misturavam ao barulho dos disparos, criando um cenário caótico. Paulo respirou fundo, focando. Ele estava ciente de que aquele era um momento crucial, o clímax emocional da sua jornada. Ele observou os soldados inimigos avançarem e seu coração pulsava como um tambor, ecoando a urgência da batalha. A primeira explosão estourou perto de onde ele estava, fazendo-o cambalear para o lado. O desespero tomou conta do campo de batalha. Os gritos de camaradas feridos cortavam o ar, e Paulo se viu lutando contra a dor e a desorientação. Ele viu um amigo caindo ao chão, e a embalagem de seu cantil se tornou um símbolo de resistência em meio ao caos. Não podemos desistir, pensou, enquanto lutava contra o pânico que ameaçava dominá-lo. Ele se lançou adiante, a adrenalina o impulsionando. A cada passo, lembrava-se das cartas que escrevera, das risadas compartilhadas e da importância da camaradagem. Ele sabia que precisava ser a voz da razão, o farol de esperança em meio à escuridão. Com a água morna em seu cantil, ele se posicionou junto aos feridos, oferecendo ajuda, encorajando-os a se manterem firmes. Entre os sons do combate, Paulo gritou: "Todos nós juntos lutando, água quente é coragem líquida. Lembrem-se, isso não é o fim." Sua voz ecoou entre os homens e naquele momento ele se sentiu conectado a todos, como uma unidade. As lágrimas escorriam de seus olhos, mas isso não era fraqueza. Era a determinação de viver e lutar, de não deixar que o medo dominasse. O clímax da batalha tornava-se claro. Cada homem estava disposto a enfrentar a adversidade, e Paulo sabia que, mesmo em meio a toda a dor e sofrimento, a coragem nascia da união. Com seu cantil em mãos e a certeza de que ainda havia esperança, ele continuou a lutar, não apenas pela sobrevivência, mas pela vida e pela dignidade de todos ao seu redor. Enquanto observava a batalha se desenrolar ao seu redor, Paulo Farias começou a processar o que estava acontecendo. Cada disparo, cada grito de dor, cada momento de bravura se tornava uma parte de sua realidade. Ele percebia que, apesar do caos, havia uma força surpreendente no grupo que havia se formado ao seu redor. Os laços que se estabeleceram nas semanas anteriores estavam mais fortes do que nunca. Ele sabia que não estavam lutando apenas por si mesmos, mas por todos ali, pela camaradagem que os unia em meio à adversidade. Água quente é coragem líquida, pensou novamente, agora carregando essa frase não apenas como um mantra, mas como uma verdade que ele e seus companheiros viviam a cada momento. O calor do líquido em seu cantil se tornava um símbolo de resistência, um lembrete de que a sobrevivência era possível, mesmo nas condições mais implacáveis. O combate se intensificava, e Paulo começou a perceber a importância de seu papel naquela luta. Ele não era apenas um soldado, ele era um líder, um amigo, um porto seguro para aqueles que não conseguiam mais ver a esperança. Ele se movia com agilidade entre os homens feridos, ajudando a estabilizar aqueles que caíam e encorajando os que ainda estavam de pé. A presença de seu cantil era um conforto para todos, uma promessa de que, mesmo em meio à tragédia, o calor e a camaradagem poderiam prevalecer. Naquela noite, enquanto o combate diminuía, uma onda de reflexão tomou conta de Paulo. Ele pensava sobre tudo o que já havia enfrentado desde que embarcou para a guerra. As dificuldades, os desafios, as perdas, tudo isso agora fazia parte do tecido de sua vida.
Ele compreendia que a luta não era apenas física, mas uma batalha emocional que testava a coragem e a resiliência de cada um deles. Os feridos eram levados para um local seguro e Paulo se lembrou de suas cartas. Ele havia escrito sobre o encanto do sul do Brasil, sobre as belezas das serras e das paisagens. Agora, esses pensamentos se misturavam com a realidade brutal da guerra. Ele percebeu que a verdadeira força não reside em armamentos pesados ou em tecnologias avançadas, mas na solidariedade entre os homens. Aquela batalha não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma afirmação da humanidade em meio à desumanidade do conflito. Enquanto os primeiros raios de sol começavam a iluminar o campo de batalha, Paulo sentiu uma nova determinação brotar dentro de si. Ele sabia que a luta ainda não havia terminado, mas aquela experiência tinha mudado tudo. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse, não apenas pela sua vida, mas por cada homem que lutava ao seu lado. A água morna em seu cantil agora representava mais do que um recurso. Era um símbolo de uma nova perspectiva, um lembrete de que, nas condições mais adversas, a força coletiva poderia superar qualquer obstáculo. A reflexão que tomou conta de Paulo naquele momento era profunda. Ele compreendia que as dificuldades enfrentadas em Monte Castelo moldariam não apenas a sua vida, mas também a de seus companheiros, criando um legado que transcenderia o tempo. As experiências vividas se tornariam histórias a serem contadas, lições aprendidas e um testemunho da força que cada um possui dentro de si. Enquanto a neblina se dissipava e a realidade do novo dia se instalava, Paulo sentia que, independentemente do que aconteceria a seguir, ele não estava mais sozinho. A luta pela sobrevivência tinha se transformado em um compromisso com a humanidade e com todos aqueles que lutam contra as adversidades da vida. E assim, com seu cantil em mãos e a certeza de que a coragem líquida poderia aquecer até os corações mais frios, Paulo se preparava para o que estava por vir, pronto para enfrentar qualquer desafio em nome da camaradagem e da esperança. Com o céu limpo e o sol começando a aquecer a paisagem coberta de neve, Paulo Farias sentia a adrenalina da batalha ainda pulsando em suas veias. A luta havia deixado feridas visíveis e invisíveis, mas o espírito de solidariedade entre os homens parecia mais forte do que nunca. A camaradagem que se formou em meio ao caos se tornara um laço inquebrável. E Paulo decidiu que era hora de transformar essa força em ações concretas. Nos dias seguintes à batalha, ele começou a visitar os soldados feridos nos abrigos improvisados. Dedicava-se a ouvir as histórias de seus camaradas, a compartilhar risos e, sempre que possível, a oferecer um pouco da água aquecida de seu cantil. Aquela pequena ação se tornava um símbolo de esperança para aqueles que se sentiam perdidos em meio à dor. Um dos soldados que Paulo visitou foi o cabo Mendes, que havia sofrido uma fratura na perna. Paulo se sentou ao seu lado, segurando o cantil entre as mãos. Mendes, a água morna é a coragem que precisamos agora. Vamos superá-la juntos, disse, oferecendo um gole do líquido quente. O olhar de Mendes começou a brilhar com uma fração de esperança. Obrigado, irmão. Às vezes, tudo o que precisamos é de um motivo para continuar, respondeu, enquanto aceitava o cantil. A solidariedade também se manifestou em outros soldados. Um grupo começou a se reunir após o pôr do sol, compartilhando histórias e criando um ambiente de apoio. Eles cantavam músicas e contavam piadas. E Paulo se tornou uma presença constante ali, sempre pronto para oferecer seu cantil e palavras de ânimo. Entre as conversas, um jovem soldado chamado Lucas revelou seu medo de não voltar para casa. Eu só quero ver minha família novamente, disse com a voz embargada. Paulo lembrou-se de suas próprias cartas, da saudade que sentia de sua terra. Nós vamos voltar, Lucas. Cada um de nós tem um lar esperando. Vamos lutar por isso.
afirmou, sua determinação contagiando o grupo. As reuniões se tornaram um espaço seguro para expressar medos e esperanças. Com o passar do tempo, a presença do cantil de Paulo tornou-se um ritual. Sempre que um soldado sentia que a exaustão estava prestes a dominá-lo, Paulo oferecia um gole de água morna e um lembrete de coragem. A água quente é coragem líquida. Se tornou um grito de guerra, ecoando entre os homens como uma promessa de que juntos enfrentariam qualquer desafio. Um dia, enquanto se preparavam para uma nova missão, Paulo sentiu a responsabilidade que carregava. Era mais do que sobrevivência física, era sobre manter a essência da humanidade viva em meio à brutalidade da guerra. Ele fez uma promessa a si mesmo de continuar a lutar não apenas pela vitória, mas pela dignidade de cada homem ao seu lado. O clima de camaradagem e esperança se transformou em um legado que transcenderia aqueles dias sombrios. Paulo sabia que o que estavam construindo juntos era maior do que a luta individual. Era um testemunho da força que cada um trazia dentro de si. Assim, com seu cantil sempre à mão e a determinação fervendo dentro dele, Paulo se preparou para enfrentar novos desafios, consciente de que juntos eram invencíveis. Com o passar das semanas, a pressão sobre os soldados de Paulo Farias em Monte Castelo se intensificava. O frio implacável continuava a ser um inimigo tão formidável quanto as tropas inimigas, e as tensões começaram a aumentar entre os homens. A camaradagem que havia florescido após a batalha parecia ameaçada por frustrações crescentes e mal-entendidos. As condições adversas testavam não apenas a resistência física, mas também a moral e os laços que se formaram. Um dia, após um treinamento exaustivo, Paulo se deparou com um grupo de soldados discutindo acaloradamente. A tensão era palpável. E ele percebeu que as diferenças culturais e os ressentimentos acumulados estavam começando a erguer barreiras entre eles. Não podemos nos permitir isso, pensou Paulo ao se aproximar. Ele sabia que a unidade era vital para a sobrevivência e que, se não lidassem com esses conflitos, poderiam perder tudo pelo que haviam lutado. Pessoal, precisamos encontrar uma maneira de resolver isso, disse Paulo, com a voz firme, mas calma. Estamos todos aqui por um motivo, a sobrevivência e a luta por algo maior. Vamos conversar e entender uns aos outros. Ele organizou uma reunião improvisada, onde cada um poderia expressar suas preocupações sem julgamento. O ambiente estava tenso, mas Paulo sentiu que era seu dever oferecer um espaço seguro. Os soldados começaram a se abrir, compartilhando suas frustrações sobre as dificuldades de se adaptar a novas realidades e a pressão constante. Era evidente que muitos estavam lidando com o estresse da guerra de maneiras diferentes. Um dos soldados mencionou a falta de comunicação entre os pelotões, o que gerava desconfiança e competição desnecessária. Paulo ouviu atentamente, incentivando a discussão. À medida que a conversa avançava, ele percebeu que, embora as tensões não pudessem ser completamente eliminadas, poderiam ser gerenciadas por meio do entendimento e da empatia. Quando um dos soldados, Carlos, expressou suas frustrações, Paulo lembrou-se de como ele mesmo havia se sentido em momentos de desespero. Carlos, você não está sozinho. Todos nós estamos passando por isso. Precisamos nos apoiar, não nos afastar, disse Paulo, reforçando a importância da solidariedade. Com o tempo, os homens começaram a se entender melhor. Eles aprenderam a ouvir uns aos outros e a respeitar as diferentes formações e histórias que cada um trazia. Aquelas conversas se tornaram um ritual, um espaço não apenas para discutir as dificuldades, mas também para compartilhar vitórias e pequenos momentos de alegria. O cantil de Paulo continuou a ser um símbolo de união, com cada gole aquecido trazendo um pouco de conforto e esperança. No entanto, a realidade da guerra nunca estava longe. O clima severo continuava a causar estragos, e os suprimentos escasseavam.
As promessas de reforços e novos equipamentos não se materializavam. A luta não era apenas contra o inimigo, mas também contra o próprio ambiente. Paulo observou que, mesmo com a melhora nas relações entre os soldados, a exaustão começava a tomar conta. Numa dessas noites, enquanto a neve caía suavemente, Paulo refletiu sobre a fragilidade da situação. Ele percebeu que, apesar dos avanços, os desafios ainda eram enormes. O sentimento de responsabilidade que carregava era avassalador. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de manter a moral elevada e garantir que ninguém se sentisse isolado ou desamparado. Com isso em mente, Paulo planejou um acampamento noturno em que todos pudessem se reunir e compartilhar histórias, risadas e, claro, um pouco da água morna de seu cantil. Ele queria relembrar a todos que, apesar das dificuldades, ainda havia humanidade e esperança a serem encontradas, mesmo nas situações mais sombrias. Assim, ele se preparou para essa noite, determinado a manter a chama da solidariedade acesa, mesmo diante das adversidades que ainda viriam. Naquela noite, enquanto a neve caía suavemente sobre Monte Castelo, Paulo Farias se preparava para o acampamento que havia planejado. Ele queria trazer seus camaradas juntos, não apenas para escapar do frio, mas para aquecer seus espíritos. Sentado ao redor de uma fogueira improvisada, os soldados se reuniram, alguns ainda carregando os vestígios de cansaço nas faces, mas todos com uma expectativa crescente. Ele começou a conversa com uma das histórias que costumava contar em sua terra natal, sobre as tradições gaúchas, as festas e os laços familiares. As lembranças do Rio Grande do Sul eram um bálsamo para a alma, e ele percebeu que os rostos de seus colegas começaram a relaxar, sorrisos surgindo lentamente. Cada história compartilhada ajudava a criar um espaço seguro onde a camaradagem poderia florescer novamente. Lembram-se do primeiro dia que chegamos aqui? Achávamos que éramos os maiores guerreiros do mundo, disse Paulo, provocando risadas. Agora sabemos que a verdadeira força vem da união, da amizade. As palavras dele ecoaram na pequena roda de homens e a atmosfera ficou mais leve. Ele continuou, oferecendo goles de água morna de seu cantil, um ritual que se tornara um símbolo de união e esperança. Um jovem soldado chamado Lucas, que havia expressado seu medo de não voltar para casa, levantou-se. Paulo, essas histórias que você conta nos fazem sentir mais perto de casa. É como se estivéssemos lá novamente, mesmo que por um momento. Sua voz era cheia de emoção, e as palavras tocavam o coração de todos. Eles estavam juntos, compartilhando não apenas o peso da guerra, mas também suas esperanças e sonhos. Com o passar da noite, os homens começaram a compartilhar suas próprias histórias, lembranças de casa, de suas famílias e de suas terras. A conversa se tornou um mosaico de experiências, e cada relato trouxe um novo brilho nos olhos de quem ouvia. Aquela conexão começou a curar as feridas invisíveis que a guerra deixara. À medida que a fogueira crepitava, Paulo percebeu que aquele momento estava se transformando em algo mais profundo. Não se tratava apenas de um acampamento para aquecer os corpos, mas de um ato de resistência. Ali, sob o céu estrelado, eles reafirmavam sua humanidade. Em meio ao desespero, estavam construindo um legado de força e solidariedade que transcenderia o campo de batalha. No entanto, a realidade da guerra não estava longe. No fundo de suas mentes, todos sabiam que o dia seguinte traria novos desafios. Mas naquela noite, a união que haviam cultivado lhes dava uma nova perspectiva. Eles não eram apenas soldados individuais, eram um grupo, uma família forjada sob pressão, e com essa força poderiam enfrentar qualquer adversidade que se apresentasse. Enquanto a conversa se dispersava e os homens começaram a se preparar para dormir,
Paulo se retirou para um canto, observando a cena à sua frente. O calor do fogo iluminava os rostos cansados, agora relaxados e sorridentes. Ele sentiu um profundo alívio, sabendo que, independentemente do que o futuro reservasse, eles haviam se unido de maneira indissolúvel. A água morna em seu cantil representava não apenas a sobrevivência física, mas a essência do que significava ser humano em tempos de guerra. Água quente é coragem líquida, sussurrou Paulo para si mesmo, e com isso ele finalmente se permitiu sentir esperança. Era um sentimento raro, mas necessário. Um farol que o guiaria enquanto continuasse a lutar não apenas pela sobrevivência, mas pela dignidade e a humanidade de cada homem ao seu lado. Ali, sob o céu estrelado de Monte Castelo, Paulo Farias decidiu que, independentemente dos desafios à frente, a chama da solidariedade nunca se apagaria. E assim, com determinação renovada, ele se preparou para o que estava por vir, plenamente consciente de que, juntos, eram invencíveis.